Neste último bloco agora do programa, nós conversamos com Rosana Steinbreiner, que é a professora da Universidade Federal do Pará, é doutora em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido e é também membro da Associação Mundial das Rádios Comunitárias. Já esteve outras vezes aqui com a gente no Sem Censura, é sempre um bate-papo muito bom, muito esclarecedor. E o assunto é o seminário Rádios Comunitárias para Todos os Povos, um evento que será realizado na UFPA, agora quinta-feira, e a gente vai falar sobre isso das rádios comunitárias para todos os povos, né, Rosane? Obrigada por você ter vindo, Obrigada, conversar de novo aqui com a gente. Esse evento, na verdade, vocês vão tratar da utilização das rádios comunitárias pelas comunidades quilombolas, indígenas, comunidades rurais, é isso em outras palavras? Na verdade, é um pouco antes disso, porque o grande tema do seminário é um seminário nacional, organizado pela MARC, que é a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, é para discutir o direito à comunicação dessas comunidades e apontar as rádios comunitárias como um meio, uma ferramenta extremamente importante do ponto de vista de responder à própria lógica, à própria filosofia, à própria identidade dessas comunidades que têm uma moralidade natural e que, ao mesmo tempo, trabalham já e têm a noção da comunidade, do fazer em comunidade. E como a legislação aqui no Brasil? Essa é a questão. É que a legislação existente, que é uma legislação de 1998, ela não prevê, ela não contempla a transmissão, ou seja, a instalação de rádios comunitárias em comunidades, em terras indígenas ou em territórios quilombolas. E existe um projeto de lei que foi aprovado em 2010, e que tem duas relatorias, uma relatoria inclusive é do prefeito Zenaldo Coutinho, mas que ele foi aprovado na Câmara para estendendo esse direito a rádios comunitárias e territórios quilombolas, mas não chegou ao Senado ainda. Quer dizer que hoje essas comunidades não têm direito a ter uma rádio comunitária no Brasil, é isso? Não dentro da previsão da política do governo, ou seja, do Estado, né, da legislação, da Lei 9612, mas eu acho que é importante dizer que a lei, o próprio projeto de lei, ele não é suficiente para atender às especificidades dessas comunidades. Mas não há impedimento de se criar... Na verdade, há o impedimento de você colocar qualquer rádio no ar, dentro do espectro eletromagnético, sem a autorização da Anatel. Mas a Anatel não permitiria nesses casos? Ela teria que entrar dentro do processo de regulamentação e de legalização do Ministério das Comunicações. Então, você tem hoje, não que elas não possam fazer isso, mas você tem hoje, por exemplo, 4.800 rádios um pouco mais legalizadas com licença definitiva ou provisória pelo Ministério das Comunicações, no país inteiro. Aí a gente fez o seguinte, muito facilmente, palavras-chave, cruzando os dados, sede onde elas estão localizadas, essas mais de 4.000 emissoras. Existe uma sediada em terra indígena, em Santa Catarina. Nenhuma em território quilombola. 32 apenas no país inteiro em áreas rurais e apenas 2 em assentamentos rurais, sediadas lá. Então, o que acontece? E muitas dominadas por políticos, como nome de rádios comunitárias. Exatamente. E também a influência religiosa é muito forte, cada vez mais forte. Mas o que a gente precisa entender é que a lei de radiodifusão comunitária no país, que em si um avanço, porque só você reconhecer a existência das rádios comunitárias já é um avanço do ponto de vista do reconhecimento da sociedade, né, desse segmento, mas essa lei foi criada num embate de forças entre o grupo que domina os meios de comunicação do ponto de vista comercial, tradicional, e as rádios, os meios públicos, que aí você tem públicos, tanto as emissoras públicas e estatais quanto as comunitárias, né? A legislação brasileira de 88 diz, olha, o tratamento tem que ser equânime, dividido igualmente entre esses três setores, comercial e público, né? Ou seja, o privado, o estatal
e o público. Só que não funciona, né? A gente sabe que a realidade não é essa. E esse jogo de forças passou também pela primeira conferência de comunicação, né? E o que acontece agora é uma tentativa nacional de conseguir dar conta de construir, por iniciativa popular, uma lei de comunicação democrática. É isso que foi lançado na última quinta-feira em Brasília, que começa a busca de assinaturas, que precisa de 1.300.000 assinaturas para entrar com essa lei. E esse movimento de pensar as rádios comunitárias para todos os povos, ele faz parte desse movimento maior, que é o da democratização da comunicação. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta básica. Para quem não sabe o que é uma rádio comunitária, a gente está falando rádio comunitária, o que caracteriza uma rádio comunitária? Isso a gente tem que pensar a partir de que olhar, de que ator. Então, assim, uma rádio comunitária, segundo a lei de radiodifusão comunitária, que é a lei 9612/98 do Ministério das Comunicações, uma rádio comunitária, ela é territorial, ela está circunscrita a um alcance de 1 quilômetro de raio, pode ter uma antena de 30 metros, uma potência de 25 watts e tem que ser formada por uma associação comunitária de um lugar, ou seja, um olhar territorial. É importante? É importante, mas ela foi pensada a partir de uma noção urbana. 1 quilômetro de raio em áreas rurais, você não fala com ninguém. 1 quilômetro de raio na Amazônia é absolutamente uma peça de ficção. Então, ela já foi concebida por um grupo muito importante naquele momento, no final dos anos 90, mas a partir de um entendimento mais urbano. Infelizmente, as políticas elas são geradas muito mais a partir de um olhar urbano. O rural ele é sempre secundarizado, é o periférico ainda hoje. E se você pensar nas comunidades indígenas, nas populações indígenas, quilombolas e áreas rurais e mesmo o movimento de sem terra das famílias camponesas que lutam por um espaço no meio rural, um território rural, aí é uma dívida histórica. É uma dívida histórica de todos os bens, todos os direitos sociais. E se a gente entender a comunicação como um direito humano, ela também está em dívida com esses grupos. Então, essa é a principal discussão desse seminário. O direito à comunicação a grupos indígenas, grupos quilombolas, em áreas rurais. E na Amazônia a gente tem uma questão que é emblemática do que isso pode significar, do potencial que isso pode significar. Quer dizer, a gente está assistindo a nossa história contemporânea, os embates por território, por uso de recursos naturais. A Amazônia é o grande palco, é a grande cena desse enfrentamento pelos recursos naturais. E essas comunidades, que estão 63% da população indígena, está em áreas rurais na região norte, na Amazônia. Grande parte das áreas de territórios quilombolas está também na região norte e nordeste. E são essas populações que sentem de forma mais dura as ações que afetam o meio ambiente. Quer fazer alguma pergunta? Marilda, Serginho, ou Maísa, rapidinho para a gente... Toda essa discussão que vai ter aqui vai depender de uma lei que ainda está em discussão. Não, eu acho que a discussão não depende da lei. Eu acho que a lei depende da discussão. A lei só pode surgir se houver na verdade, a lei está aí, mas a lei não é boa ainda. O projeto de lei que está parado, não chegou no Senado, não, porque ela também não é sensível ainda o suficiente para essa flexibilização. Novos elementos para a lei. Novos elementos, não apenas para essa lei, mas para todas as políticas públicas que são necessárias para dar Maísa, conta do funcionamento. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria saber a programação aí, porque eu acho que o pessoal está bastante interessante. Então, rapidinho a programação. Programação, então. Onde estamos ali? Programação. A câmera pega você, está aqui, mas você pode falar sem se preocupar com a câmera. Tá certo. Então, o evento é quinta-feira, dia 29, o dia todo, das 9
da manhã, às 5 horas da tarde, a plenária final, no auditório setorial 2 do Básico, lá da Universidade Federal do Pará, no campus do Guamá. E a programação começa às 9 da manhã, com 2 falas muito interessantes de pesquisadores e de cooperantes internacionais que vão trazer casos de rádios comunitárias e populações tradicionais no mundo, na Ásia e África. Aí depois a gente tem a apresentação de um filme rápido, O Grito do Amazonas, de uma fundação indígena, de povos indígenas do Equador. Aí a gente tem a primeira mesa de debates que traz esse cenário, e eu acho que é interessante porque o seminário, ele não é um seminário acadêmico, ele é um seminário muito mais numa perspectiva da extensão, de trazer esses povos, essas comunidades, e político, porque também traz as instituições, Ministério das Comunicações, Ministério da Cultura, à tarde, os exemplos de quem faz ou não consegue fazer comunicação nessas comunidades. Olha, então, convidando todo mundo que tem interesse no processo de democratização da comunicação no país, que é sensível para as questões de populações tradicionais, de povos indígenas, e essa discussão é premente na Amazônia, você está convidado a estar lá com a gente amanhã. Gostei de ver você falando para a câmera, super desenvolta, convidando todo mundo, quinta-feira na UFPA. Exatamente. É isso, Rosane? Acho que com isso a gente resolve essa história do seminário, né? Da divulgação e tal, né? Alguma pergunta, alguma coisa mais? Parabenizar. Pelo evento, pela fala da Rosane, que é sempre maravilhosa. Ah, que bom. Isso é que é importante.